Posso só pedir um corte? Desculpa. Pode, claro. A paciente está lá no Einstein com muita contração. Posso só um segundinho tentar falar com a paciente? Claro que pode, lógico Desculpa. que pode. Não tem problema. É bem vapt-vupt. Gente, Vasco. tenho que voar para o Einstein. Vai. Tchau. Vai lá, Pupo, vai. Não tem, a gente marca outro dia e faz de novo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Pulpo, Dr. Sidney, mais uma vez, sejam bem-vindos. Dr. Alexandre Pulpo, médico mastologista e ginecologista obstetra do Hospital Sírio-Libanês, membro titular do Núcleo de Mastologia do Hospital Sírio-Libanês, atuando também no Albert Einstein Hospital 9 de Julho. Perfeito. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Tudo bem, Moisés? Tudo ótimo. Mais um Líder Medcast aqui, hoje com uma presença ilustre. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber sempre as novidades que a gente grava aqui para vocês. O que a gente faz aqui é para você que está interessado em conteúdo de saúde de qualidade, né? Dito por médicos de alto gabarito, de alta formação. A gente traz sempre colegas aqui e da formação da USP, né? Isso para nós é uma honra transmitir esse conhecimento para vocês. Na última vez até a gente estava aqui brincando, que a gente chegou hoje, sim, e o Dr. Pulpo teve uma intercorrência médica, né? Essa profissão tão valiosa de qualquer forma. Como é que foi, Pulpo, da última vez que acabou tendo que sair correndo? Né? Tem até que pedir desculpas, né? Tudo aqui organizado, todo mundo esperando. Desculpa para todos aí. Mas a medicina é isso mesmo, né? Isso aí. Paciente minha estava em franco trabalho de parto. Não tinha como esperar? Não tinha. Tive que pedir até desculpas na época aí, na semana lá. Mas deu tudo certo. Cheguei a tempo, apesar do trânsito louco de São Paulo, consegui chegar a tempo. E deu tudo certo. Mãe, bebê, todo mundo feliz, tudo tranquilo. Joia. Quem está assistindo viu no comecinho que desse episódio passou para o pessoal que está vendo o acontecimento, então, dessa última tentativa de gravação. A gente que agradece a sua presença, Pulpo. Hoje Obrigado. A gente vai falar sobre a tua especialidade, que é, como o Moisés já disse, ginecologia e obstetrícia, um tema dentro da ginecologia que seria o câncer de mama, né? Então, Moisés vai trazer aqui as perguntas. Quem tiver dúvida pode mandar pergunta no comentário. E o mais importante é isso, vocês estarem junto conosco, dentro do canal, se inscrevendo, ativando o sininho, assistir o vídeo até o final para poder concluir a ideia, né? Porque a gente vai falando aos poucos como funciona tudo isso, para que no final você tenha um bom uso da informação. Precisa assistir o vídeo até o final. Isso aí. Vamos começar aí, Moisés, as perguntas para o Dr. Pulpo. Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado. E a pauta, com toda a sua experiência sobre câncer de mama, a primeira pergunta é: quais são as melhores formas de prevenção? Bom, eu queria só, se me permitir, Júnior, fazer uma pequena correção. Na verdade, a mastologia esteve encampada dentro da ginecologia no passado, mas hoje é uma especialidade à parte. A ginecologia e a cirurgia geral como sendo pré-requisitos para você, então, poder prestar. Sinceramente, eu não sabia. Para a mastologia. Legal. Né? Então, a mastologia hoje é uma especialidade. O câncer de mama está dentro da mastologia. Ótimo. Perdão, tá? Até mas, enfim, eu aprendi. Então. Obrigado. Em relação à questão da prevenção, né? Acho que a gente tem que, primeiro de tudo, pautar o que é prevenção. Né? Prevenção nem sempre é evitar a doença. Às vezes, a prevenção é evitar uma doença no seu estágio mais avançado. Então, nós temos prevenções primárias, prevenções secundárias e prevenções terciárias, né? Dentro da prevenção primária, o que a gente tem são as questões relacionadas à qualidade de vida, ao estilo de vida, estilo de alimentação, dieta e tudo aquilo que a gente já cansa de ouvir em todos os lugares, né? Evitar comer excesso de carne vermelha, evitar excesso de gorduras trans, evitar o excesso de álcool, fazer atividade física com frequência, procurar ter boas noites de sono, evitar o cigarro, todo esse tipo de coisa, né? Então, isso seria a prevenção primária. Isso a gente chamaria de prevenção primária. Perfeito. Né? Em relação ao câncer de mama, nós hoje conhecemos que existem uma série de fatores de risco e existem também alterações na mama que aumentam o risco para essa paciente de ter um câncer de mama.
e aí então já entraria a linha que seria a prevenção secundária, né? Então, na prevenção secundária, nós vamos primeiro tentar identificar, né, fatores familiares, por exemplo. Então, pacientes que têm uma quantidade grande de pessoas dentro da própria família com algum tipo de câncer, né? Obviamente... Não necessariamente o de mama? Não necessariamente. O de mama, obviamente, né? Mas existem cânceres correlatos, né? E hoje a gente sabe que você tem mutações genéticas que propiciam uma determinada gama de tipos de câncer, dentro dos quais o de mama, né? Então, nós temos, por exemplo, o câncer de mama relacionado com o câncer de ovário, relacionado com o câncer de intestino. Uma coisa puxando a outra, né? Sim, exatamente. Interferindo na outra. São mutações genéticas que facilitariam o aparecimento desses tipos de câncer naquela família. Então, não necessariamente só mama, né? É muito comum, inclusive, né, no consultório. Uma das perguntas é: existem casos de câncer na sua família? De mama, não. Não, calma, não perguntei de mama. Tem caso de câncer na sua família, né? Aí depois eu, médico, vou avaliar se essa relação de outros tipos de câncer é válida para o seu cenário. Então, primeiro de tudo, essa investigação familiar. E o grau de parentesco dessa situação, acho que para o pessoal poder entender, vale só a mãe, as irmãs, até onde mais ou menos, na opinião do Dr. Pupo, iria esse grau de parentesco? Não é nem a minha opinião, né? Isso Desculpa, é científico. A sua sabedoria. Mas assim, cientificamente falando, né? Isso. Nós temos, obviamente, a linhagem direta, que a gente chama, né? Então seria avós, pais, irmãos e filhos. Essa é a linha direta sanguínea. E aí, a linhagem secundária, que seriam tios, primos, que também interessam quando a gente vai avaliar o contexto geral da família. Então todos pesam um pouco, uns mais, uns menos, dentro desse histórico familiar. E a idade. Possibilidade de câncer. E a idade em que essas pessoas tiveram câncer, né? Porque se chega uma paciente para mim e fala: olha, minha avó teve câncer com 80 anos. É um evento da vida, né? Um câncer tardio assim, claro. Na enorme maioria das vezes, é uma situação única, que não tem uma herança familiar ali. Tá né? só ligado à idade. Agora, você tem uma prima com 23, uma tia com 40, a avó com 60, a mãe com 30. Conta muito. Conta muito, muito precoce, né? Tem muito pouco tempo de vida para gerar tanta mutação que permita que surja ali um câncer, o que aumenta a probabilidade de que exista uma base familiar envolvida. Perfeito. Isso que eu ia até perguntar, na verdade. A idade avançada tem relação com o câncer, independente se for câncer de mama? Sim. Justamente pela mutação genética. A gente fala que um dos preços que a gente paga pela nossa longevidade é o câncer, né? O câncer, se a gente for voltar na história da humanidade lá para trás, não era uma doença tão prevalente, uma doença tão estudada quanto é hoje. E isso, em grande parte, veio pela questão da nossa longevidade, como a gente conseguiu, por várias questões, aumentar a nossa expectativa de vida. Nós entramos numa faixa da nossa existência em que se acumulam questões, né, multifatoriais, a gente fala, né, de fatores muito distintos, que vão desde fatores ambientais, de alimentação, estilo de vida, genética, etc., que vão se somando ao longo da vida e podem concorrer com a formação de um câncer lá na frente. Porque, na verdade, o câncer, de maneira grosseira, uma explicação grosseira, né, ele provém da multiplicação das células de forma errônea. Né? As nossas células, tirando algumas exceções, elas estão se multiplicando o tempo todo. Quando essa multiplicação, né, ocorre uma mutação nessa multiplicação, aí você tem essa célula cancerosa que, dependendo onde ela esteja localizada, se for na mama, vai gerar um câncer de mama, na próstata, um câncer de próstata e assim por diante. Não é toda a mutação errônea que vai virar um... Ela vai, mas o nosso corpo tem mecanismo de proteção contra essa célula. No fundo mesmo, já que nós estamos falando disso,
Todos nós produzimos células cancerígenas o tempo todo, mas o nosso sistema de defesa consegue detectar e matá-las, entre aspas, para que não se estabeleça realmente um câncer, e isso vale para a mama também, certo, Pupo? Sim, exatamente. Na verdade, com o avanço da idade, a proteção vai diminuindo. Também, mas pensa nas mutações exponencialmente, quanto mais elas ocorrem, maior a chance de uma hora dar errado. Porque não, e tem mais uma coisa, né? Existe um envelhecimento do sistema imunológico, né? Então, por que, por exemplo, vamos falar de um termo um contexto atual, por que o Covid era mais mortal no idoso do que no jovem, né? Por que de uma maneira geral as infecções são mais graves no idoso, né? Uma causa razoavelmente comum de morte na idade muito avançada é a pneumonia. Muito comum. Então, assim, porque existe uma senescência, existe um envelhecimento do sistema imune também. Então, ao mesmo tempo que você começa a ter um acúmulo maior de alterações genéticas celulares que podem evoluir para um câncer, você tem, ao longo da vida, um acúmulo de fatores ao longo dessa vida que propiciam essas mutações, você também tem uma queda na resposta imunológica do corpo. Então começa a ficar mais fácil uma célula alterada escapar desse sistema de defesa e conseguir então se multiplicar de maneira absolutamente desordenada e levar então à formação do câncer. Essa palavra é a palavra, na minha opinião, dentro do nosso aprendizado, a mais importante, a multiplicação desordenada. Para explicar para o leigo, eu digo, acho que essa é a mais adequada. A nossa pele se multiplica o tempo todo, o nosso fígado se multiplica o tempo todo, e essa multiplicação desordenada que causa o câncer. E aí, vamos continuar a nossa conversa, mas falar sobre prognóstico, o que vai acontecer dali para frente, mas a ideia inicial do câncer é esse crescimento desordenado. E não foi detectado pelo seu sistema de defesa, e ele conseguiu escapar disso. Aí sim você pode falar que temos um câncer. E deve ter uma idade... Eu queria só avançar ainda na questão da prevenção, porque ainda tem muito. Você falou até a secundária, que eram os... Estamos na secundária. Estamos na secundária. Né? Na secundária. Então, assim, obviamente, então, identificar fatores de risco. Por quê? Porque identificando esses fatores de risco, você consegue incluir essa paciente numa diretriz de acompanhamento, né? E se não houver um fator de risco, existe um fator de risco natural, que é a própria idade, tá? E que também determina o acompanhamento mais de perto a partir de uma determinada situação. Então, nas pacientes de baixo risco, como nós chamamos, né, aquelas que não têm um histórico familiar muito poderoso para isso, que não teve nenhuma alteração detectável na mama ao longo do período de vida até aquele momento, ela se enquadra no grupo de baixo risco. Essa paciente, então, pelas diretrizes nacionais, né, da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a sociedade a qual eu sou filiado e rege a especialidade, nós iniciamos a mamografia como o principal exame de prevenção do câncer de mama aos 40 anos de idade. A primeira. A primeira. E ela deve, então, ser realizada anualmente, tá? Até o que seria, se nós tivéssemos uma bola de cristal, 7 anos do evento final da vida daquela pessoa. Como nós não temos essa 7 anos antes. Né? A última mamografia deveria ser realizada 7 anos antes do fim da vida. Como a gente não tem, obviamente, essa bola de cristal, o que a gente acaba fazendo em média, a gente utiliza a expectativa de vida da mulher brasileira e faz a sua última mamografia entre 70 e 75 anos de idade. Tá? Perfeito. Existe uma controvérsia no Brasil, o Sistema Único de Saúde segue um caminho um pouquinho diferente, né? Eles interrompem mais precoce a mamografia aos 65, mas isso está sendo cada vez mais discutido porque a expectativa de vida da população brasileira vem aumentando bastante. Da mulher está hoje em torno de 82 anos? Não. Acho que não chega. No Brasil, acho que não chega a isso. Quando você falou está em torno de 77, por aí. A última mamografia dela com 75... Era considerando essa expectativa, né? Tá, então não 7 anos antes, tipo lá no limite. Considerando a expectativa de vida, não o antes. Na verdade, é que a Sociedade Brasileira de Mastologia utiliza a expectativa de vida do melhor grupo possível,
né, do ponto de vista socioeconômico cultural do Brasil, que é 82. Né? E só para todo mundo entender também, a sociedade brasileira é quem rege a especialidade, óbvio, após um estudo profundo da área. Então, se lá se diz para o médico, para o bom médico, né, para o excelente médico, que a mamografia deve ser feita dessa forma, o bom médico deve, né, seguir essa diretriz, porque ela já foi estudada incansavelmente, né, e comprovada das formas mais... A partir de 40 anos, uma vez por ano. Sim, e existe aí até uma questão interessante, viu, Sidney? Diga. Se a gente for pegar, por exemplo, a diretriz europeia, a diretriz americana, são diferentes. Como são, mais ou menos? Então, é variável, né? Os Estados Unidos tem várias linhas diferentes de acompanhamento. A Europa, por ser basicamente toda a medicina socializada, tem uma outra linha de conduta. Mas o que é importante é o que você falou. Claro. A definição do momento em que um exame de prevenção deve ser solicitado é baseado na expectativa de se encontrar um câncer naquela população. Então, a nossa estratégia é para o Brasil, para as mulheres brasileiras. É a realidade daqui. Foi feito um estudo muito amplo da incidência de câncer nas diferentes faixas etárias das mulheres brasileiras. E a população brasileira é interessante, porque é uma população muito miscigenada. É isso que eu ia falar, muda então, de primeiro que a gente continente. Não, e de estado para estado. De estado para estado também. De estado para estado também. Aí, isso eu também não tinha essa Se a gente for esmiuçar, é que a gente acaba dando uma linha de conduta geral, que é geral para o nosso país. Mas se a gente pegar, por exemplo, as populações do Sul, é uma miscigenação muito mais italiana, alemã, centro-europeia, né? Se a gente for para o norte, Nordeste, Norte, a gente vai ter até população indígena muito com uma presença muito forte. No Nordeste, muito da origem nossa da África, de Portugal, né, da Península Ibérica. Então, a gente tem diferentes pontos, né, quando a gente fecha um pouco mais o foco em cada uma das regiões do Brasil. Mas, obviamente, a nossa linha de conduta como sociedade brasileira é para o Brasil como um todo, né? E a gente tenta sempre pegar o ponto de vista mais otimista, né? Tanto, por exemplo, a expectativa de vida da mulher no seu ponto mais alto, não no seu ponto mais baixo. Tem uma abrangência maior aumentada, de pessoas. Exatamente, tá? E aí, então, só dando sequência rapidinho, desculpa me alongar um pouco nessa. Então, a mamografia a partir dos 40, no grupo de baixo risco. No grupo de alto risco, isso tem que ser individualizado pelo médico. Isso também, agora, talvez a parte que eu falei que era muito importante, essa é ultra importante. Sim. Porque é a hora que o leigo precisa muito da ajuda do bom profissional, porque essa parte... Qual a pessoa, então, que vai fazer de 6 em 6 meses, né? Então, isso é muito importante. Entendeu? Você entendeu isso, Moisés? Pelo que eu entendi, a pessoa de alto risco, já chegou a falar, a pessoa que tem parente próximo que já teve câncer. Por exemplo. Tem outro... O que mais seria daí de alto risco, então? Já teve alguma alteração identificada na mama, que é uma lesão que nós chamamos proliferativa. E essa lesão, ela pode, no exame de toque, ela pode aparecer no exame de toque, ela pode aparecer no exame de imagem. Ou no autoexame? No autoexame ela percebe? Então, o autoexame é um capítulo à parte, eu já vou entrar nesse detalhe. Então, assim, nesse grupo de alto risco, então, ela tem que conversar com o médico. E essa é uma das funções importantes de um médico que exerce a prevenção. Quando ele recebe a paciente no consultório, ele tem que tentar estabelecer um perfil de risco para aquela paciente. Então, quando o médico recebe um paciente no consultório, eu vou analisar qual é o perfil de risco no qual aquele paciente se inclui, né? O cardiologista vai ver quais são os fatores de risco relacionados ao coração, né? O pneumologista vai ver os fatores de risco relacionados ao pulmão. O clínico geral, e o ginecologista é um clínico geral, vai tentar identificar todos eles, né? O mastologista vai se concentrar naqueles referentes à mama, tá? Então, esse grupo de alto risco, muitas vezes, acaba sendo necessário iniciar o acompanhamento preventivo aos 25 anos de idade. Tá? Nós temos na população brasileira um grupo relativamente extenso de pessoas
que vão ter um risco de desenvolver câncer de mama antes dos 40 anos de idade. Isso é um diferencial da nossa população. Deixa eu interromper uma coisa. Se a mulher tem um nódulo qualquer na mama, nódulo é qualquer bolinha que não era para estar lá. Um caroço, tá bom, pode ser um caroço, uma bolinha. Quando ela tem qualquer nódulo, vamos supor um fibroadenoma que você falou de proliferação, etc. Ela já cai nesse grupo de risco? Acrescenta isso na tua definição. Ela já cai nesse grupo de alto risco? Isso é importante para pessoas entenderem. Ainda não? Não. Então tá. O nódulo em si, na mama, nós sabemos que a maioria deles vão ser benignos. Isso é muito importante. Tá? Então, o nódulo maligno de mama, ele é um nódulo endurecido, então ele tem uma consistência próxima ao de pedra, é pétreo, tá? Ele tende a ser irregular, então as suas margens não são bem definidas, e ele costuma ser fixo, ele se prende ao tecido ao redor, ele se ancora no tecido ao redor, né? O nome, inclusive, câncer, vem de aquele aspecto de patinhas de caranguejo que se instalam, se espalham, né? Então tem um aspecto estrelado. O nódulo benigno, normalmente, ele tem uma consistência que nós chamamos de fibroelástica, parece a pontinha do nariz, quando você toca a ponta do nariz, tá? E ele tem as margens bem definidas, ele é muito móvel. Então, é aquele nódulo que a paciente chega para você e fala: doutor, eu palpei o nódulo, mas hora ele está aqui, hora ele está aqui, parece que ele está andando na minha mama. Que bom. Aí eu já fico tranquilo, falo: puxa vida, que bom, deve ser um nódulo benigno. Exato. Né? Então, mas nem sempre, né? Sempre lembrando isso. Sim. Em medicina, nada é 100%. Amor, nada é nunca, né? Então, tem que olhar também, né? Sim, então assim, em relação a exames de prevenção, nós temos a mamografia, conforme eu já falei, e nós podemos associar o ultrassom de mamas naquelas pacientes em que as mamas são muito densas. O que é uma mama densa? Mulheres jovens ainda têm muito tecido glandular, que com o passar da idade, esse tecido glandular vai se atrofiando e sendo substituído por gordura, né? É um nome que nós damos, que é a lipossubstituição da mama, que ocorre com o avançar da idade, principalmente acima dos 35, 40 anos de idade, por conta das mudanças hormonais, etc., que vão levar à menopausa. Então, quando a mamografia vê uma mama densa, ou seja, as ondas de raio-x, as ondas não, né? Os raios de onda mesmo. Raio-x é onda, né? Uhum. Não sou físico, perdão, gente. Atravessam o tecido e o tecido é muito denso, a chapa fica branca e você tem dificuldade de ver o que está ali dentro daquela área branca. Diferenciar o nódulo, né? Então, às vezes a paciente vai ao médico, ele pede a mamografia e, como o doutor falou, precisa acrescentar uma ultrassonografia. E eu também já vi algumas pacientes como essa, ao fazer ultrassom, onde a paciente não entende por que fez o outro. Nem sempre é porque é ruim. Aliás, a maioria das vezes não, é só uma complementação à mamografia. Que, como a gente já está falando desde o começo, é muito importante o fator ouro. Né? O padrão ouro é a mamografia anual, que às vezes vai precisar ser complementada, então, com a ultrassonografia. Está ficando claro tudo isso? Sim. E aí quando você associa... Tem algum caso que faz biópsia? Então, vamos lá. Então, eventualmente se associa o ultrassom à mamografia para melhorar a acurácia, né, do método. Sobretudo em jovens. Principalmente em jovens abaixo de 50 anos. Que a mama é jovem, tem mais glândula do que gordura. E a outra finalidade do ultrassom é quando a mamografia vê um nódulo, a mamografia não sabe se o nódulo é sólido, né, usando um termo leigo, de carne, né, ou se ele é um cisto, ou seja, se ele tem água dentro dele. O ultrassom diferencia muito bem o que é sólido do que é líquido. Então, quando a mamografia vê um nódulo, nós obrigatoriamente temos que complementar com o ultrassom para poder identificar se é um nódulo sólido ou líquido. Porque se for líquido, o cisto na mama é muito comum. Né? É benigno. E é benigno na brutal maioria das vezes, a não ser que dentro do cisto você tenha uma vegetação, um crescimento. De pequenas carnezinhas. Isso. Aí já muda a história. Tá? E aí daqui a pouco provavelmente o doutor Pupo vai chegar nas biópsias que você está perguntando. Então, exames de prevenção secundários de mama são mamografia e ultrassonografia. Eventualmente, em pacientes com mutações genéticas de altíssimo risco para câncer de mama, tipo aqueles da Angelina Jolie, BRCA1, BRCA2, pode-se incluir a ressonância magnética no acompanhamento.
Tá? Agora, a ressonância magnética é um exame extremamente sensível, né? Ou seja, ele vê nuances e detalhes muito pequenininhos, muito Discretos. no mínimo detalhe da mama. Então é um exame que, pedido de maneira inadequada, vai aumentar muito a taxa de biópsia desnecessária. Então por isso que o paciente volta e meia chega no consultório e pergunta, né? Doutor, por que já não faz logo uma ressonância? Minha amiga fez. E por que, né? Que tal ator, tal atriz tirou a mama, eu também quero, né? As coisas não são assim e nada é isento de risco e efeitos colaterais. O efeito colateral principal da ressonância de mama é aumentar o número de biópsias desnecessárias. Sim, dá para entender isso? Porque acha coisa que não seria nada, mas a paciente vai insistir, o próprio médico vai ficar inseguro, vai ter um documento, vai ter um exame, vai acabar sendo que vai levar a biópsia. Obrigado, eu ia falar isso, mas você falou no meu lugar, isso mesmo. Forçado a pedir a biópsia. Porque existe isso. A paciente vai entrar numa ansiedade, e aí você vai precisar usar da tal da exame terapia, né? Ou da biópsia terapia, como não sei como chamar isso. Como você vai fugir se a paciente, não, doutor, eu quero, eu preciso dormir tranquila sabendo que isso não é nada, e você já sabe que não é nada. Mas esse exame, então, como o doutor falou, aumentaria muito, e isso não é bom. Não é bom. Isso, por isso ele tem um ponto muito específico onde a gente vai lançar a mão dele. Tá? Exato. Então esses são os exames de prevenção secundária. Né? E aí entraria na prevenção secundária o que você falou, da palpação da mama. Né? Mas qual é o problema da palpação da mama? A mamografia e o ultrassom de mama, eles têm capacidade de detectar doenças de 1, 2, 3 milímetros. Né? De maneira menor, assertiva. Bastante assertiva. Muito menor do que um grão de arroz. Né? Agora, qual é a capacidade tátil de você identificar um nódulo numa mama, que é um volume gorduroso? Né? Você vai detectar centro, quando esse nódulo já tiver 1 ou 2 centímetros, a depender do tamanho da mama, até às vezes mais do que isso. Quer dizer, 10 vezes maior do que já detectaria numa mamografia. Então, o que a mamografia detectaria muito precocemente, o exame de palpação vai detectar mais tardiamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta leiga mesmo de médico para médico. Quando eu estava na faculdade, né, idos de 90 e alguma coisa, o autoexame eu me lembro Sim, que era bastante ele era bastante indicado, né? Sim. E isso mudou então um pouco. Eu te falo isso até como não da área. Claro. Porque foi o que eu vi a vida inteira. Sim. Mãe falando, esposa falando, irmã falando. Quer dizer, tem alguma importância ou é zero importância? Não, o que você faria sobre isso? Nós estamos, então, nosso podcast é sobre prevenção e esse assunto, esse detalhe, todos são ótimos, mas esse é espetacular o que mudou da década de 90 para cá, sem querer dizer quando você fez faculdade? Eu tentei, né? Pode ser 99. Uma diferença de 10 anos. O que mudou, na verdade? Na verdade, a barba branca não... Também, a barba branca mudou. O acesso à mamografia. Então, o que acontecia lá atrás? Não existia mamografia para todo mundo. Então, como o acesso não era universal, o nosso grande problema à época era a detecção tardia do câncer de mama. Então, muitas mulheres chegavam para nós com câncer de mama já em estado avançado. Por quê? Porque elas não se examinavam, elas tinham vergonha de palpar a própria mama. E era o que tinha, então, era o autoexame. Sempre existiu, né, no passado aqui no Brasil, muito tabu em relação a mulher se tocar, se examinar e etc. E então a palpação da mama era um artifício muito importante para você detectar cânceres ali de 2, 3, 1 centímetro, né? Talvez já tarde demais. Hoje, algumas vezes. Hoje sim, na época era melhor com 2 centímetros do que com 5. Ficou claro. Agora hoje, com acesso praticamente universal à mamografia e o governo já com a gente fala, né, que o SUS é ruim, que é lotado, que não sei o que e tal. Críticas, Mas ele evoluiu muito. Mesmo no SUS, hoje, pacientes conseguem fazer a sua mamografia anual em quase todos os lugares. Os programas de rastreio para câncer de mama no Brasil estão evoluindo brutalmente e ano a ano se tornando muito melhores. Né? Então hoje eu posso substituir a palpação por um exame que detecta mais precoce. Então antes eu não tinha nada. Então o câncer vinha avançado.
Vamos palpar. Palpando, eu peguei o câncer aqui. Agora vamos fazer mamografia. Eu vou pegar o câncer na fase mais inicial possível, muitas vezes antes dele ser um câncer. Tá? Então, a mamografia, inclusive, permite... como assim? Pausa, isso é importante. Antes de ser um câncer, assim, o Dr. Pulpo está dizendo que um nódulo benigno, já palpável, já detectável, porque essa é uma pergunta do leigo que eu já ouvi muito com um médico de outra especialidade. Esse nódulo, vamos supor, um fibroadenoma, que é o tipo mais comum de nódulo. Aí o pessoal pergunta, ele pode se transformar, entre muitas aspas, num câncer, né? Como seria essa situação? Né? Pegou, ainda não é, mas o que você quis dizer com isso? Então vamos lá. Ou seja, benigno desde o início não vira maligno. Então, vamos ouvir o especialista. Benigno é benigno, tá? O que nasce benigno, falando em relação à mama, não vira maligno. Então, fibroadenoma vai ser sempre fibroadenoma. Não existe, em hipótese alguma, se transforma numa... Não, o que existe você pode ter um câncer de mama nascendo dentro do fibroadenoma. Ou um fibroadenoma estando à frente de um câncer que está nascendo ali atrás. Então, a paciente acha que o nódulo virou câncer. Não, o nódulo sempre esteve ali, só que na lateralzinha dele, atrás dele, surgiu o câncer. Coincidência. Pura coincidência. Tá? Fibroadenoma é fibroadenoma e não confere aumento de risco para câncer de mama. Tá? Ou seja, então, nódulos benignos, que são geralmente fibroadenomas. Mesma coisa vale para os cistos. Cistos, a única exceção, duas únicas exceções. Às vezes, o cisto se forma porque o câncer fechou o ducto. E aí, atrás do câncer, o ducto começa a acumular água e vira um cisto. O ducto são caninhos que transportam líquidos, e se você fechar com uma mangueira, ele faz uma bolinha jusante, né, atrás do fechamento e forma uma bolinha. Isso. Que uma bolinha de líquido chama-se cisto, medicamente falando. Por isso que o cisto, quando você for esvaziar um cisto, você deve fazer ele guiado por ultrassom. Porque você vê a agulha entrar no cisto, você vê o cisto murchar, e quando o cisto murcha, você olha ao redor se sobrou alguma massa, algum nódulo, alguma coisa. Entendeu? Porque às vezes atrás do cisto está o nódulo. Isso tem alguma coisa, não sei se eu vou adiantar ou não o assunto, mas isso tem alguma coisa a ver com a amamentação na hora desse canal? Já vamos falar, calma. Mas desse canal não tem nada. Não, uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Esse canal é o mesmo canal do leite? É o mesmo canal do leite, é o mesmo canal do leite. São os ductos. Tá? A mama ela é composta da parte glandular, que são os ácinos, tá? Que são as estruturas que produzem as secreções, no caso o leite. Esses ácinos têm microcanaizinhos que dão em canais maiores, que se unem em canais maiores, que se unem como se fosse um tronco de uma árvore. E aí, por último, os ductos lactíferos chegam no mamilo, na pontinha, no bico do peito, e dali sai para fora, né? Então, essa é a estrutura da mamária. O câncer mais comum de mama, ele nasce na estrutura de revestimento dos ductos, tá? Que esse é o mais comum. O segundo mais comum... Chamaram de ductal, câncer do ducto. Agora mudou o nome, tá? Mudou? Agora ficou o nome. Olha só, apanha aqui. Velho é difícil, né? Não tem problema, vou aprender. Não chamo mais a... eles chamam de carcinoma mamário invasivo sem outras especificações. Perfeito. Porque quando eu aprendi era ductal por ser isso, ducto, o tradicional é que é o mais comum ductal. Dos cânceres, né? Aí continua sendo mais comum, logicamente, que isso não vai mudando. E quando nasce no ácino, né, na glândula, ele ganha o nome de lobular. Então, que seria o segundo mais comum. E tudo isso não é tão fácil assim, fazer o diagnóstico, não vai ser pela ultrassom, daí vai ser só a hora que operar e colocar no anatomopatológico. Às vezes vai precisar até de um outro exame, eu já vou falar. Sim. Fica aí. Não saiam do canal. É isso aí, boa. Então, assim, voltando só à questão ali do cisto, então você esvazia no ultrassom, se tiver um nódulozinho atrás, uma massa, aí você vai biopsiar e pode ser um câncerzinho que começou ali que está bloqueando o ducto. Que estava formando o cisto. E a outra situação é o cisto. Mas não é sempre, né? Porque cisto é uma coisa muito comum. Tomar cuidado com isso. É raro. O mais comum é o cisto ser benigno. Só o cisto. Tá? Agora, a outra questão é quando dentro do cisto você identifica o
o que nós chamamos de uma vegetação, como se fosse uma carninha esponjosa crescendo dentro do cisto. Está dentro da bola. Isso na mamografia? Não, no ultrassom. Ultrassom. Aí isso ganha o nome de cisto complexo, e a partir do momento que ganha o nome de cisto complexo, ele tem que ser investigado mais a fundo. Porque daí ele já passa de grau de risco, muda o grau de risco, Isso. não é um simples cisto. Cânceres são sempre coisas mais complexas e feias. A gente pode, de uma maneira geral, falar isso. Então aí, assim, o que a gente busca identificar nesses exames de ultrassom e mamografia, né? O que a gente está falando de prevenção secundária, né? Claro. Eles entram com prevenção secundária e também terciária. Por que terciária? Porque eles identificam as lesões pré-câncer, que seriam, e estabelece mulheres que estão em grupo de risco, isso é a prevenção secundária, e eles detectam o câncer em si, que é a prevenção terciária, né? Identificar o câncer precocemente. O que a gente vê, então? O que a gente busca encontrar, né? Busca não, a gente reza para não encontrar, na verdade, mas o que a gente quer olhar e confirmar que não tem na mamografia e no ultrassom. Na mamografia, um aspecto muito inicial do câncer de mama e das lesões pré-cancerígenas de mama, tá? Então entra aí o carcinoma ductal in situ, que é in situ, ainda não virou câncer. Aí entra as hiperplasias, né? Então a gente tem hiperplasia lobular atípica, hiperplasia ductal atípica, a gente tem o carcinoma lobular in situ, atipia epitelial plana, são todas alterações que são identificáveis em exames de imagem. Voltando para quem tinha falado naquela hora, são alterações de um bolinho de células. Sim. Bolinho de células que estavam lá se replicando, fazendo a mitose, a grosso modo é isso, tá? E com aquela mitose já errou ali naquele momento, certo? Sim. E aí formou todas essas entidades, que são entidades patológicas, já doentes, que só dá para ver no microscópio também, e que vai estar, obviamente, nos livros. Algumas benignas, outras malignas. Não, essas todas malignas. São fatores de aumento de risco para câncer de mama. Quase todas malignas. E o que elas expressam muito precocemente, que é a nossa grande vantagem. Muito rapidamente, quando essas células começam a se multiplicar, elas acumulam cálcio dentro delas. Isso é muito importante. E aí, na mamografia, a gente consegue ver áreas de microcalcificação. O cálcio. A mamografia hoje, ela tem uma capacidade de detecção de microcalcificação da ordem de micrômetros, menos de 1 milímetro. E quando você vê grupos de microcalcificações ajuntadas num determinado ponto, isso chama atenção. Isso. Tá? E aí nós temos como, com uma agulha, a gente ir nesse local, remover esse ponto e olhar no microscópio o que tem ali. E aí chegar nesse diagnóstico que ele havia dito. Então, uma das alterações que a gente busca ver se de fato tem ou não é isso. A segunda coisa que a gente busca olhar na mamografia é um negócio chamado distorção arquitetural. Então, quando você olha uma mamografia, parece um mapa da Lua, né? Vamos grosseiramente falando. Sim, claro. Então, é como se estivesse olhando para uma Lua. Você tem todas as ramificações da glândula formando uma trama. Quando você vê essa trama distorcida, como se tivesse amassada, tem uma lógica da pintura, se tivesse torcida, isso é uma área que a gente tem que olhar com mais cuidado. E não tem nenhuma lesão ainda que dê para ver uma calcificação, uma microcalcificação, um nódulo. Não tem nada. Apenas tem uma distorção arquitetural. Ou seja, aquela arquitetura, você está vendo essa parede, tem esse formato. Se tiver um borrão nela. Sim, né? Se alguém vai lá e aperta aqui, isso exemplo, aqui é uma distorção arquitetural. Exato. Ou aperta 3 bolinhas dessas, assim vai. Então você pode pegar na distorção arquitetural também, de maneira mais vaga, é possível com uma agulha, com um trucute, você colher um pedaço daquilo, vai para a lâmina, né? E tem um processo todo de cortar aquilo e tal, e corar, e o patologista vai mandar para o Dr. Pulpo exatamente o que era aquilo. A distorção arquitetural, gente, são pontos de desconfiança, né, doutor Pulpo? Sim. Não é porque assim, muitas vezes quem está assistindo já fez uma mamografia, abre o resultado e vê lá, ultrassom, vê lá, cisto, distorção arquitetural. Já é um diagnóstico de câncer? Não, muito longe disso ainda. Sim. É o momento que o médico, o Pulpo no caso na especialidade, vai iniciar essa investigação.
Esse é o nosso assunto. Essa prevenção, esse cuidado para não deixar que isso piore. E a cada 10 mulheres que vai no... Só para finalizar isso. Então, a distorção arquitetural, a densidade assimétrica, então você compara a mama direita com a mama esquerda e você vê uma diferença. Numa das mamas você tem mais tecido glandular, está mais branco num determinado ponto que no outro ponto exatamente na mesma posição. Tá? Também é uma coisa que chama atenção. E no ultrassom, a presença de nódulo irregular, a presença de uma distorção arquitetural, que também dá para ver no ultrassom, chamam a atenção para uma área que tem que ser investigada mais a fundo. Ficou claro isso? Sim. Tá? Então, acho que isso é a prevenção secundária e a terciária. E aí, esses exames levam a gente a fazer uma biópsia. Tá? Que você e a tinha biópsia, no último caso. E a biópsia que vai dizer para mim o que tem ali, e aqui um parênteses importante, né? Desde que a biópsia tenha sido feita do lugar certo. Porque também eu canso de ver paciente que vem com uma microcalcificação agrupada, faz a biópsia e o médico fala, isso não é nada. Aí quando você vai olhar a mamografia depois da biópsia, a área que eu queria que fosse biopsiada continua lá. O que o cara biopsiou não era o que eu queria. Aí também, né? Porque aí a gente estava falando sobre a medicina de excelência nos outros podcasts, né? Com aí é um problema. Por exemplo, o Dr. Sérgio. Quando um colega faz uma biópsia de mama pela mamografia, que chama-se um nome feio, a biópsia estereotáxica da mama, na verdade, quando ele colhe aquele pedacinho, que não deixa de ser um pedacinho, vem um fragmento, como se fosse um pedacinho da mama, uma forma de um filetezinho. Isso. Dá para pegar aquele filetezinho e bater a mamografia de novo daquele filete e ter certeza absoluta que ele colheu do lugar certo, que o que é feito nos bons laboratórios, né, ou nos bons hospitais. Sim. Então, isso é muito importante. E a mamografia depois da biópsia confirmando que a área não está mais lá. Exatamente. E aí você vai ter certeza absoluta do que foi colhido. Outra coisa importante que eu vi sua pergunta aquela hora, mas é sobre biópsias. Acho que é um momento importante para quem está assistindo entender, desmistificar a biópsia. Biópsia não é um absurdo. Não é um absurdo. Sim. Por exemplo, cisto de mama, que é super comum, correto? Nem é minha especialidade, mas é muito comum. Eu já ouvi, fora da minha especialidade também, que quase 50% das mulheres têm alguma lesão na mama. É real isso ou menos? Acho que talvez 50 é um pouco too much, mas é alto. É alto. Se você for pedir ultrassom de mama para todo mundo, isso. Você vai achar. O ultrassom hoje pega cisto de 2 milímetros. 2 milímetros, uma bolinha de água. Então, são muitas. Aí cai naquela história da ressonância da paciente desnecessariamente ter procedimentos mais agressivos. Mas a biópsia em si, existem várias que não são tão invasivas assim. Para esvaziar um cisto, por exemplo, você pode precisar de uma biópsia de um cisto. Né? E não é nem nada complexo. Nada, nem isso. Não, bem menos. É igual uma vacina. Na mão de pessoas experientes, guiada pelo ultrassom, um cisto você funciona exatamente vendo a agulha o tempo todo, não tem como ter lesão, se certifica que esvaziou o cisto, não é tão comum, mas também dá para fazer o anátomo patológico, citologia, desculpe, daquele material que veio na seringa, para ter certeza absoluta que é um cisto benigno totalmente, ao contrário daquele da indentação, se você usou o nome da... bordas irregulares. Do cisto, né? Do cisto, vegetação. Então, a indentação do cisto dentro, ou a vegetação, pode ser maligno? Sim. Então, vai para o citológico, também vai matar essa curiosidade da paciente e do médico, essa dúvida, e vamos prosseguir. Biópsia não é nenhum absurdo. A cirurgia já começa a ser um pouco mais complexa, mas a biópsia tem ainda, só para complementar, claro, quando a gente vai falar de nódulo sólido ou quando a gente vai falar de microcalcificação agrupada, a gente então tem que fazer uma biópsia com agulha. Tá? Por quê? Com agulha grossa, na verdade, desculpa. Né? Por quê? Porque eu tenho que tirar um fragmento, como o Sidney falou, tirar um filete. Né? Inclusive esse filete pode ser batido um raio-x e confirmar que as microcalcificações estão ali. Né? Isso, inclusive, é uma conduta de boa praxe na medicina. Mas essa biópsia ela pode ser feita, obviamente, guiada por estereotaxia, seja na mamografia, seja estereotaxia ultrassonográfica. Sim. E você tem 2 tipos de agulha grossa. Você tem a core biopsy, que é feito como se fosse uma pistolinha em que
você tem duas agulhas, uma interna que tem uma fisga e uma externa. A interna, então, com a fisga, ela sai, colhe o material e volta para dentro, né? E você tem a mamotomia, que é uma biópsia a vácuo, onde a agulha é um pouco mais grossa e ela vai sugando, ela vai chupando os fragmentos de doença, o que permite fazer uma biópsia de uma área mais ampla. Precisa de anestesia, né? Ou não? Só local. Local. Sim, a única questão que envolve tanto uma quanto outra é que essas biópsias, a mama é um órgão vascularizado, tem artérias, veias, etc. E quando você faz essa biópsia por agulha, nem sempre você consegue desviar de todos os vasos sanguíneos que estão no caminho da agulha, né? Então não é infrequente no final de um procedimento de biópsia você ter a formação de um hematoma, tá? Que não tem problema nenhum, faz compressão, bolsa de gelo, aguarda que se resolve, né? E importante quando você vai fazer uma biópsia, né, de uma lesão muito pequena, onde na biópsia você vai remover totalmente a lesão, você tem que deixar um marcador ali, porque senão ela vai depois ficar perdida para sempre. Né? Eu tenho uns casos... Na mamotomia é possível retirar o nódulo inteiro, né? Tem uns casos emblemáticos, né? Por exemplo, paciente que tem 3 áreas de microcalcificação na mama, né? Em pontos diferentes. A gente costuma olhar a mama como se fosse um relógio, né? Então, tu tem a posição do meio-dia, 3 horas, 6 horas, 9 horas, né? E você divide ela em 4 quadrantes, né? Quadrante superiores, quadrantes inferiores, laterais, que estão indo para fora do corpo, e mediais, vindo para o meio do corpo, né? Então, assim que a gente divide a mama. O paciente tem microcalcificação em pontos diferentes da mama, sei lá, às 11 horas e às 6 horas. E faz a biópsia das 2 lesões e manda tudo junto para o patologista, sem separar um do outro. Tem que especificar. Aí vem, por exemplo, o câncer. Onde está esse câncer? Aqui embaixo ou lá em cima? Isso muda toda a conduta. E isso muda, porque se for só num local, eu tiro só aquela região, eu preservo a mama. Se está em 2 lugares totalmente diferentes, provavelmente a mama toda é doente, eu vou ter que tirar a mama inteira. Então, assim, cada biópsia tem que ser devidamente rotulada, devidamente marcada e vista separadamente. Isso é fundamental, entendeu? Então, a gente vê isso em vários cenários em que, por exemplo, se quer economizar dinheiro, cara. Sim. É isso saúde, que a gente estava falando sobre a medicina. Né? Economizar dinheiro em saúde. Tem isso. Sabe? Deixa de ir no restaurante, compra um carro mais barato, gasta menos gasolina. Não dá para o médico deixar de fazer um procedimento importante ou do laboratório para economizar dinheiro. Isso também eu acho um absurdo. Porque, então isso é fundamental. Porque às vezes o laboratório ele vai cobrar, vamos dizer assim, se você mandar num frasco, isso aí vai num formal, tá? Para você entender, para chegar lá de uma forma que o patologista consiga cortar, colocar na lâmina, no microfone. Então às vezes a cobrança é feita por frasco, vai, então ele bota lá todas as peças misturadas. Agora, então a coisa tem que ser bem caracterizada para que a gente possa realmente ajudar, né? É claro que a gente está abrindo aqui um leque de questionamentos absurdos, mas verdade seja dita, isso aqui também dos outros podcasts que a gente conversou, a medicina de excelência precisa que seja feita com excelência, e tudo isso tem que ser feito direito, né? Tem que ser feito direito. Então, se você lançou mão de uma biópsia, tem que ser bem feito. E assim vai. Tem várias curiosidades. Até lembrei de uma aqui agora, Pupo. Então, acho que eu nunca te contei. Uma situação que a gente viveu num órgão que eu trabalhei público, que mudando um pouco de assunto, mas dentro desse é um exemplo real. Um colega nosso que colheu uma biópsia numa endoscopia, num estômago, e o tumor era tão pequeno que na hora que ele pegou o endoscópio, aí é diferente, não é um filete, é uma mordidinha que colhe um pedacinho. Ele curou. Ele conseguiu operar todas as células, tirar naquele momento da biópsia. E realmente sumiu. Foi para biópsia, as mais daquela bolinha era livre. E isso deu uma publicação médica gigante. Então, são pequenos detalhes que fazem a medicina de excelência. É isso que o Dr. Pupo estava falando. Tem que tomar todos esses cuidados para que não aconteça esse problema. E é fundamental o médico que está acompanhando o paciente observar em detalhes todo o processo que foi realizado e não só o laudo final. Claro. Que aí você cai naquele erro. O cara olha o laudo final e fala lá, ausência de doença,
eu tô tranquilo. Exato. Ele não olhou a mamografia depois da biópsia, que a doença ainda estava lá, a areazinha que precisava ser biopsiada. Ele não olhou como foi feito o raio-x dos filetes que mostravam que a microcalcificação não estava lá. Então, assim, para você dar valor ao que está escrito no laudo final, você tem que ter todo o processo caminhado de maneira perfeita. Se você tiver dúvida do relatório final em relação ao que você viu na mamografia, volta passo a passo para trás para ver se de fato tudo foi feito direitinho ou se em algum momento houve uma falha. Exatamente. O que você não pode é concordar com o resultado final, que é diferente daquele que você esperaria encontrar. Porque aí quem está comendo a bola no final é você. E aí tem várias questões também. Por exemplo, o radiologista ele nunca deve, pelo menos em boas escolas se ensina assim, deixar nada em negrito no laudo. Por quê? Se o leigo bate o olho lá e só vai ler. Só lê o negrito. Não só o leigo. Não, o médico também. Isso é feito para o médico não ler só o negrito. Outra coisa importante, as especialidades. Então, cada um tem sua especialidade. Então, eu, por exemplo, pediria um mapeamento genético em relação a linfoma de Hodgkin. Não, porque eu não sei ler esse exame. Tem que pedir o que você sabe ler. Para isso existem especialidades. Então, isso está dentro da ética médica. Isso eu acho um assunto muito importante, igual também no outro podcast a gente falou. Peça o exame se você souber ler, se não, nem peça. Encaminha para o colega. Então, como eu disse erroneamente aqui no começo, a mastologia dentro da ginecologia onde esteve. Então, o ginecologista, que não o Dr. Pulpo, mas outro ginecologista que não é mastologista, vai chegar uma hora que ele vai pedir a mamografia, ele vai ter que encaminhar para o especialista que sabe o que está fazendo. Para que ele leia todo o laudo e entenda com perfeição aquilo que está sendo. Essa é a boa medicina. Sim. Qualquer coisa diferente disso, desculpa, mas está fora, na minha opinião, para fazer a boa medicina. Claro que o arroz com feijão, no geral, vai dar tudo certo. O problema é quando sai do arroz com feijão. Porque pequenos nódulozinhos podem ser câncer também. E aí? Sim, e muitas vezes não palpáveis. Né? Exatamente. E aí a gente chega nessa outra questão, né? Uma vez feito, então, passou por todo o processo, fez o diagnóstico, confirmou que a gente está lidando com um câncer, né? A partir daí a gente tem que tratar esse câncer. Então, pulamos agora uma etapa. A prevenção falou, o Dr. Pulpo falou tudo que esmiuçou tudo, chegou desde lá da mamografia até a biópsia. Agora pulamos um estágio. Vamos falar sobre tratamento. Isso. Então, as lesões precursoras são lesões de risco. Essas lesões de risco colocam a paciente num outro tipo de vigilância, tá? Mas é isso. Perfeito. Existe, para algumas delas, alguma chance da biópsia ter um subestadiamento, ou seja, a biópsia foi feita, por exemplo, de um carcinoma ductal in situ, mas a biópsia não pegou ali do ladinho que tinha um carcinoma invasor, um câncer que está invadindo de verdade. Então, quando você tem um in situ, muitas vezes você tem que ampliar a área de ressecção para confirmar que é só in situ mesmo. Tá? Um exemplo, mas vamos... Aí são muito pequenos detalhes da especialidade, mas confirmou lá que é um câncer. Próximo passo, tratar esse câncer. E aí a gente entra num mar de variáveis. Então, quando a gente vai tratar um câncer de mama, entra em questão, primeiro de tudo, que tipo de câncer a gente está lidando. Então aí você tem que fazer uma série de análises daquele material para saber se é um câncer que expressa receptores hormonais, ou seja, se ele se alimenta de hormônios, se ele expressa mutações que auxiliam ele a se multiplicar, como o HER2, por exemplo. Esse é o caso da metástase? Não, ainda não. Ainda não. Um pouco antes disso. Falando do câncer. É bem antes disso. Então, o câncer de mama, ele tem um nome genérico. Mas são novidades para mim também. Aí, algumas coisas são novidades para mim. Dentro do nome genérico, você tem o que, entre aspas, seria a personalidade daquele câncer. Então, são os detalhes moleculares daquele câncer e genéticos que determinam quão agressivo aquele câncer vai ser ou não. Tá? Em segundo lugar, o tamanho dele. Quanto que ele é de tamanho em relação à mama da paciente. Então, um câncer de 2 centímetros numa mama volumosa garante uma cirurgia pequena com preservação da mama.
Agora, numa mama minúscula, um nódulo de 2 centímetros, pode ser necessário a extirpação da mama como um todo para conseguir um resultado estético adequado. Com o tumor do mesmo tamanho. Com o mesmo tamanho. Então você tem que relacionar o tamanho do tumor com o tamanho da mama, com a localização, e aí você vai investigar se esse tumor está restrito àquela região da mama ou não, né? Então você tem a palpação das axilas. Por quê? Primeiro, o câncer de mama, ele é um câncer que se espalha pela via linfática, tá? Então, o primeiro lugar para onde as células de câncer de mama vão é para o sistema linfático, e o sistema linfático da mama, de uma maneira geral, drena para a axila, tá? Drena também aqui para a cadeia torácica interna, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Na axila você tem gânglios, linfonodos, que são verdadeiros labirintos de tecido linfático que servem como filtro daquele órgão. Então, tudo que vem do órgão para nesses filtros antes de ir para o corpo. Então, o primeiro lugar para onde o câncer de mama vai é para os linfonodos da axila. E dali que eles vão, enfim, conseguir ganhar o resto do corpo. Então, caso não tratado adequadamente no começo. Sim. Então, é muito importante conhecer o estado dos gânglios da axila. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Não sei se é mito, mas já ouvi falar isso daí. O uso de antitranspirante na mulher, que não deixa... Não tem nada provado. Nada provado? Nada. Tem uma mas lenda... é dito que se usar antitranspirante pode... Tem uma história sobre os antitranspirantes que são à base de alumínio, que poderiam facilitar, mas não tem nada comprovado, confirmado, existe uma controvérsia a respeito, isso não está definido. O que tinha no passado é que os talcos, por eles serem, o talco é um pó de pedra, quando você ia fazer mamografia, o talco aparece como microcalcificação. Então era recomendado na época que não se usasse na hora de fazer a mamografia talco. E eu acho que talvez isso acabou gerando alguma controvérsia. Okay. Tá? Mas de fato não tem nada confirmado a respeito disso. O ponto é, então confirmou o câncerzinho de mama, tem que olhar também a axila para definir a forma de tratar. Está estadiando nesse momento, vendo que estágio ele se encontra. Se ele é muito pequenininho ainda na mama e na palpação e no exame de imagem os gânglios da axila estão tranquilos, você não é obrigado a fazer um estadiamento completo do corpo humano, tá? Em busca de que o câncer tenha se espalhado. Agora, se o câncer é grande ou se existem gânglios aumentados na axila, é uma possibilidade que já exista doença fora da mama e fora da axila. Então, eventualmente, o médico vai pedir alguns exames de apoio para isso. Então, pode ser um raio-x de tórax ou uma tomografia para ver se tem doença no pulmão, uma cintilografia dos ossos para ver se ele foi para o osso, um ultrassom de abdômen e pelve para ver se foi para o fígado, às vezes o lobular pode ir para o ovário, tem algumas aparências diferentes. Mas, de via de regra, a maioria dos cânceres de mama hoje são identificados precocemente, você nem precisa fazer todo esse estadiamento. Isso que eu ia perguntar, a velocidade, quando é feito os exames preventivos, mamografia, ultrassonografia, a velocidade deles não ultrapassa 12 meses para chegar nesse estágio. Então, isso que é uma pergunta fantástica, essa é ótima. Por que a gente faz, né, uma vez por ano? Será que não podia ser uma vez a cada 2? Ou não, será que não tem que ser a cada 3 meses? E isso é redundante. Isso é redundante. Isso é importante, muito importante. Relevante, perdão. Na verdade, existe uma entidade que nós chamamos de câncer de intervalo. Tá? Ele representa menos de 15% dos casos de câncer em pacientes que são acompanhadas de maneira regular anualmente. Mas, de fato, existe. Existe uma taxa pequena de cânceres que vão surgir entre os exames, tá? Quando a gente olha depois para trás, ou o exame que tinha sido feito antes não foi adequadamente avaliado. Isso é importante também. Ou, eventualmente, são pacientes de alto risco que não foram devidamente investigadas no seu ponto inicial.
na avaliação primária. Isso mesmo, porque elas precisariam de um intervalo menor de exames. Sim. Exatamente. Mas ninguém viu. Então, esse é o cenário. Então, existe realmente o fato do câncer que a gente chama de intervalo. Ele não é tão frequente e, na maioria das vezes, ele acaba acontecendo por uma fatalidade aí de não ter sido adequadamente investigada, seja no exame anterior, seja nos seus riscos pessoais, tá? Então, é um fator que realmente preocupa a gente, mas, de uma maneira geral, se você mantiver a sua rotina anual numa paciente de baixo risco, que é de quem a gente está principalmente falando, claro, né, a chance de você ter um câncer não identificado nos exames anuais é baixa. E aparecer com um câncer avançado entre os exames é próxima de zero. Tá? Próxima de zero. Então, fez o diagnóstico, aí a gente vai ter que decidir de que forma a gente vai tratar esse câncer. Tá? Quais as modalidades de tratamento do câncer de mama que nós temos disponível hoje? Cirurgia, obviamente, né, que é a remoção do tecido doente. Nós temos a quimioterapia, que também já é bem conhecida, que são medicações que buscam destruir as células que estão se dividindo, né? E a célula de câncer é a célula que mais se divide no corpo. Porque ela continua a se dividir. Sim. Tá? Aí você tem a hormonioterapia, porque muitos dos cânceres de mama usam hormônio para se multiplicar, então você dando um tratamento anti-hormonal, você bloqueia o estímulo para aquela célula se multiplicar. Você tem a imunoterapia, que a gente sabe que o sistema imunológico também tenta destruir a célula de câncer, porque o corpo entende que ela está errada. Tá? Desde o começo. Então a imunoterapia é uma forma de ajudar o corpo a combater o câncer. E você tem o que a gente chama de target therapies, né? Terapias-alvo, em que você identifica determinadas mutações, variações nas células cancerígenas e você atira diretamente naquele ponto. Então o mais conhecido é o tal do HER2, tá? Que é um receptor de fator de crescimento endotelial e que você vai lá e bloqueia com um determinado agente medicinal. Esse recurso é um pouco mais recente ou não? Já tem bastante tempo, já caiu até a patente, né? Então já tem 20 anos da descoberta da molécula, mas foi uma virada de página fundamental. Mas foi depois da minha formatura, já entreguei. Foi. Mas foi uma virada de página brutal, assim. E é específico daí de cada tumor isso daí ou não? Sim, essa medicação, por exemplo, é só para aqueles cânceres de mama que expressam, que tem uma hiperexpressão desse HER2. E no SUS temos esse recurso? Sim. Perfeito. Sim. E então o Dr. Pulpo falou sobre várias intervenções. E na verdade também elas podem ser conjuntamente utilizadas. Sim, e eu não falei ainda da radioterapia, né? Tem mais uma ainda tem a radioterapia, que é a utilização de radiação para destruir a integridade do DNA do tumor que está se multiplicando e com isso destruir a célula. Tá? Então, o tratamento do câncer de mama é um tratamento que nós chamamos multimodal hoje em dia. Nós lançamos mão de várias táticas e várias armas para destruir aquele câncer, e é a razão pela qual hoje o câncer de mama é um dos cânceres mais curáveis do mundo. Tá? Então a taxa de cura que nós temos no câncer de mama é muito alta, muito alta. Mas a incidência é alta ainda também. É o câncer mais incidente na mulher no Brasil. Né? Tem algum motivo para isso? Ou não tem estudo específico? Essa é uma boa pergunta. Para incidência alta? Por que da incidência alta? A gente sabe que tem fatores que aumentam essa incidência, né? Então, ter filho tardiamente, ter pouco filho, ser mais obesa, se alimentar com mais gordura, cigarro, bebida alcoólica, sedentarismo. Então, são fatores que aumentam a incidência de câncer de mama. A gente fala que o câncer de mama tem alta incidência nos países desenvolvidos. Então, é um câncer que atinge um grupo de mulheres que, entre aspas, né, estariam numa melhor posição aí na cadeia socioeconômica. Por exemplo, não teve filhos. Filho protege a mama no período da amamentação.
por exemplo. Sim. Então tem uma mama. Boa pergunta. Por quê? Quando a mulher passa pelo processo de lactação, a mama passa por um processo de transformação. Então a mulher, quando ela menstrua, inicia a sua vida, né, ativa no sentido fértil, a mama ela para num estágio de evolução antes da transformação lactífera. A mulher ela só completa totalmente a sua transformação mamária quando ela amamenta. Então a mama fica num estado... Anatomicamente. Anatômica, dá para ver isso. Você consegue olhar o tecido glandular da mama no microscópio, físico, entendeu? Mas e você sabe a mulher que amamentou e a que nunca teve uma transformação. Então quer dizer que a primeira... Células novas? Não sei. É um amadurecimento do tecido glandular. Então quer dizer que a primeira... Que ocorre só com a lactação. A primeira gestação, então, é muito importante? É Sim. Isso? Então uma protege muito, aí as outras nem tanto, mas a primeira é muito importante. E a idade em que ela acontece. O que se diz é que para ter o máximo de proteção em relação à mama, no caso de lactação, você tem que amamentar antes dos 24 anos de idade. O que acontece no mundo... Antes dos 24 anos? O que acontece no mundo é inegável, né? Que as mulheres cada vez têm filhos mais velhas, viram executivas, foram escolhas que foram feitas, né, na civilização e sobretudo na ocidental, e na oriental acho que também, e tudo tem preço, né, custo-benefício, né? Como o Dr. Bull falou desde o começo, e isso é perfeito, é meio estranho dizer isso, mas só vai ter câncer quem viver muito. Sim. Entendeu? Se você quiser traduzir numa outra frase, semanticamente falando, né, é um privilégio de quem vive muito. Câncer de próstata, por exemplo. Todos os homens vão ter. Mama também, né? Mama também. Se toda mulher viver 100 anos... Não sei se nós chegamos a falar do Fauci, né? Mas todos vão ter, mas nem todos vão viver para isso. Para mama valeria a mesma coisa. Sim. Valeria a mesma coisa. Sim. Acima dos 90 anos de idade, quando você faz, por exemplo, tem um estudo que pega cadáveres, né, de mulheres que morreram de qualquer causa. Qualquer outra doença. E você vai olhar a mama delas, você encontra câncer de mama na enorme maioria. Quer dizer, não deu tempo daquele câncer ser... Não. E nem daria, porque com o avançar da idade, o metabolismo do corpo cai tanto que a própria célula cancerígena demora muito tempo para conseguir se dividir. Perfeito. Então o câncer de mama, quanto mais avançado na vida ele acontecer, mais simples de tratar e menos agressivo ele vai ser. De mama. De endométrio, por exemplo, que é a outra área que eu atuo, que é o câncer ginecológico, é o contrário. Câncer de endométrio, quanto mais idosa a paciente, pior é o cenário. E do câncer de Entendeu? mama? Isso é muito importante, essa fala, porque diz respeito ao saber. Ao saber. Então, quando o especialista fala, é bem diferente do clínico falar, ou do cirurgião, entendeu? Então, essa é a importância. E é uma diferença sutil, mas muito importante no prognóstico de cada doente, de cada paciente, de quem ela deve procurar e como vai terminar essa história, bem ou mal. Né? Então, isso para mim é muito importante. Na gestação, essa pergunta veio na nossa fala aqui, na gestação ou quando, assim que tem um filho, a pessoa, se for diagnosticada com câncer, interfere na amamentação? Sim. Eu tenho até um caso bastante emblemático de uma paciente que, na verdade, reclamava que o bebê não gostava de uma das mamas e depois essa mama começou a parar de produzir leite e quando a gente viu, ela tinha naquela mama uma doença. E aí precisou, inclusive, passar por cirurgia, bloquear a amamentação e tudo mais. Deu tudo certo, tá super bem. Mas, assim, o câncer de mama na amamentação, no pós-parto, ele tende a ser muito rápido, muito agressivo e muito difícil de se diagnosticar. Porque a mama já está com outra turgidez, né? Não, e a mama está super metabólica. Então, a velocidade com que essas células estão se multiplicando, quantidade de fatores de crescimento e de material, de volume de sangue, oxigênio, tudo para essa célula se multiplicar é enorme. Né? Até para parar e fazer uma mamografia, uma ultrassom. Não, e fora que tudo isso se perde, porque a mama lactífera, né? A mama produzindo leite, esconde tudo. Esconde. Então, mulheres que estão programando para terem filhos ou gestantes têm que ter um cuidado um pouco maior do que o normal, do que os 12 meses? Em relação... Não, acho que elas têm que se preparar antes, né? Eu acho que toda mulher que vai engravidar tem que se programar
para engravidar nas melhores condições possíveis. Isso é outro podcast já, hein? Não? Sim. Concordo. Esse é um assunto gigantesco. Concordo. E legal também, muito legal. Okay. Mas em resumo, assim, o câncer de mama não é tão frequente na idade de quem está engravidando. Né? Mas existe? Existe. Eu já vi algumas vezes também. Mesmo não porcentagem. sendo mastologista, já vi algumas vezes. Mas o mais comum é você ter o câncer de mama depois dos 50 anos de idade. Né? 60. Tem uma pergunta aqui. A quimioterapia deve ser aplicada antes ou após a cirurgia? Mesmo sem a cirurgia, ela também pode ser aplicada. Sim. Aí a gente vai começar a entrar um pouco nos detalhes da área. Mas assim, a quimioterapia ela pode ser antecipada à cirurgia ou posterior à cirurgia, né? Então a gente tem a quimioterapia neoadjuvante, onde ela é feita antes do câncer, antes da cirurgia, ou a quimioterapia adjuvante após a cirurgia, tá? O que vai determinar fazer a quimio antes da cirurgia na verdade, são vários fatores. Então, o tamanho do tumor é um fator, a presença de gânglio positivo na axila é um segundo fator, o tipo de câncer que você tem, às vezes, inverte a ordem. Por exemplo, um câncer que a gente chama de triplo negativo, em que é receptor de hormonal negativo e o HER2 negativo. Às vezes, a gente faz a quimio antes da cirurgia. A paciente que é um câncer com HER2 positivo, nós sabemos que existe benefício de fazer a quimio antes da cirurgia. E fazer a quimio antes da cirurgia permite você ver a ação do quimioterápico sobre o câncer. Então você vê como que o quimioterápico está destruindo o câncer ou não. Tá? O lado ruim disso é que se o quimioterápico não estiver destruindo o câncer, você já vai para a cirurgia ciente de que não vai poder de que usar tem um artifício a menos para usar. Para usar como arma depois. Entendeu? Então, mas isso é o multimodal, né? Quimioterapia, cirurgia. Exato. Que o doutor Pouco acabou de explicar. Das ferramentas da... Isso, das lá no Sírio, por exemplo, a gente tem um grupo, né, multidisciplinar que todas as terças, na hora do almoço, se reúne para discutir os casos que geram mais dúvida. Nós chamamos de tumor board. Né? Então, aqueles casos em que você está meio no limite, será que eu opero, será que eu faço quimio antes? Né? Eu levo esse caso nesse grupo, onde estão os nossos mastologistas, radio-oncologistas, oncologistas clínicos, todo o pessoal geneticistas que atuam na frente do câncer, e a gente, então, em grupo, chega a um consenso de qual o melhor caminho para lidar com aquele paciente. Mas isso só nos casos que geram dúvidas, né? Os casos que são banais, que é, graças a Deus, a maioria, a gente já tem o esquema pronto de que caminho vai seguir. Bom, aproveitando esse gancho então do Banais, acho que ficou bem do Banais, acho que ficou claro que hoje, me corrija por favor, vou tentar não falar bobagens, mas a gente pode dizer hoje que com todos esses avanços, com todas essas armas, com essas ferramentas de prevenção, ferramentas de diagnóstico, ferramentas de tratamento, a gente pode dizer hoje que uma mulher, claro, jovem, até os 90 anos, vamos dizer assim, se ela estiver bem tratada, estiver acompanhada de bons profissionais, é muito difícil que o caso termine mal. Eu posso dizer isso? Pode. Se der tudo errado, ela vai ter um tumor que vai ser diagnosticado precocemente, vai conseguir operar e vai ficar curada. Sim. 100% curada. Eu posso dizer isso? Pode. A grosso modo? Assim, grosseiramente, se uma paciente chega para mim, doutor, eu estou com câncer de mama. Eu não sei mais nada, não sei a idade, não sei o tipo de câncer, tamanho, não sei nada, só sei que ela está com diagnóstico de câncer de mama. A chance de cura dela é em torno de 80%. Entendeu isso? Tá? Quer dizer, você não falou nada, não sabe se ela é... Agora, se for inicial, é praticamente... Na medicina nada é 100%, né? Sim, claro. A gente não pode nunca falar isso, né? Mas isso, a frase foi espetacular. É altíssima. Então, 80% sem nem saber se é jovem, mais velha, se amamentou, se não amamentou. Por quê? Porque a medicina evoluiu muito e tem muitos recursos. Então, é muito importante isso que a gente está falando. Quando ainda... Não faz muito tempo que a gente se formou. Faz algum tempo, eu sei, mas 20 anos nem é muito tempo assim. Já mudou muito a história. Mudou absurdos. Total. Mudou absurdos. Então, os recursos são outros. Última pergunta para a gente finalizando aqui, Moisés, porque acho que fica a dúvida das pessoas.
e acho que a nossa ideia do Líder Medcast, que as pessoas se inscrevam e possam aprender e entender com bons profissionais, como a gente fala desde o começo, é também entender o uso de tudo isso. A última pergunta para o Dr. Pulpo é sobre hoje qual é o acesso. Claro, o Dr. Pulpo hoje atende no seu consultório particular e nos hospitais. Onde é o seu consultório hoje? Você atende no Sírio mesmo, às vezes? Então, faço parte do núcleo, né, de medicina avançada em câncer de mama. Então, pode marcar lá no próprio Sírio. E eu tenho 2 consultórios que eu atendo. Perfeito. Né? Um na Rua Batatais, Joia. Lá no número 460, e um outro junto com um professor, foi meu professor na faculdade, me chamou para trabalhar com ele no consultório, estou lá até hoje, que é a clínica do professor Jorge Souen, lá na Eduardo de Souza Aranha, número 99. Perfeito. Depois a gente coloca tudo isso na descrição do vídeo. Mas o que eu ia perguntar não era só isso, mas hoje a mulher que quer ter acesso a esse cuidado, vamos supor pelo SUS, é possível? Sim, é o que eu falei. Hoje em dia, totalmente. Mesmo, por exemplo, no Sírio-Libanês, nós participamos há anos, eu estou lá desde 2006, no grupo de atendimento filantrópico de câncer de mama. Existe um acordo que vem sendo renovado com diferentes entes, né, do município, estado, federação, em geral, de atendimento de pacientes com problemas de mama. Gratuito. Né? Gratuito, e ela acaba tendo até acesso ao hospital. Então, a gente atende essas pacientes, elas vêm encaminhadas pelo sistema da Secretaria de Saúde, né? Então existe um sistema de rastreamento da paciente com câncer de mama, e esse sistema distribui essas pacientes nos aparelhos de saúde do estado e do município. Perfeito. Então, até nisso, né? A paciente hoje, acho que a fila está zerada, acho que para câncer de mama. Então, no final das contas, a informação é muito importante, é uma das coisas que mais conta. E hoje você não pode ter desculpa para ter acesso à informação. Você tem internet, você tem televisão, TV aberta, fechada, podcast, nosso canal, com imagem. Nossa missão. Tem o nosso canal. E profissionais dispostos a esclarecer e falar aquilo que é importante de maneira clara e objetiva. Então, quer dizer, às vezes tem uma fila, uma demorazinha no SUS, mas vai acontecer. Uma hora vai acontecer a mamografia. E eu sempre disse isso, na verdade, o SUS já existe e já funciona há muitos anos. Guardadas inúmeras críticas, tudo bem, mas para quem insiste e tem paciência e responsabilidade e persiste, vai ser atendido. Né? Talvez a hotelaria mude, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas vai ser atendido e vai aí preservar a tua saúde e suas mamas. Muito bem, considerações finais, agradecimentos, Moisés. Novamente, muito obrigado, doutor Alexandre. Obrigado por ter vindo, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Doutor Sidney, mais uma vez, obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho e mais uma vez, obrigado. É isso aí. Pupo, muito obrigado. Foi uma honra absurda, de verdade, de ter você aqui, relembrar coisas incríveis que nós vivemos na casa de Arnaldo, na Faculdade de Medicina da USP. Eu tenho certeza que você tem também recordações ótimas da nossa... A gente é jovem ainda, né? Mas naquela época a gente tinha 17, 18, 19 anos, a gente tem um pouquinho mais. Então eu agradeço muito a sua presença, de verdade, uma honra absoluta. E as informações claríssimas, ótimas, preciosas. Muito obrigado. Considerações finais. Agradecer e relembrar, né, que nós somos finitos, a informação não. E é uma das funções primordiais do médico, é informar para que as pessoas cada vez mais cuidem melhor da sua saúde e cada vez precisem menos da gente, né? Apesar de exercermos a medicina, o que a gente quer é todo mundo saudável, né? Exatamente. Valeu, obrigado. Obrigado, Moisés. Até a próxima. Obrigado, gente.